Estamos iniciando hoje o nosso terceiro estudo sobre o significado mais profundo da cruz, que também nos leva a uma nova vida. O significado mais profundo da cruz é entendermos que somente em Cristo Jesus é que nós podemos viver em novidade de vida, renovando a esperança, a fé, o amor, todos os dias, para que possamos vencer o desânimo, possamos vencer as dúvidas, possamos aprender a lidar com os nossos medos, com as inseguranças. Ou seja, aprendemos a lidar com as mazelas da vida, porque elas vêm, as circunstâncias adversas vêm, mas a partir do momento que eu entendo a profundidade, o significado mais profundo da cruz e passo a ter esta nova vida, eu vou chegar à conclusão de que realmente somente através da graça, do poder de Deus é que podemos viver, não só viver, mas viver e gostar da vida como um dom que Deus nos dá. No nosso estudo anterior, nós havíamos citado o texto de Colossenses, capítulo 2, citamos os versículos 13 e 14. Eu quero novamente pegar esse capítulo 2 de Colossenses, só que eu quero ler um pouquinho aqui a partir do versículo 11, que Paulo então diz assim para nós: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, através da obra da cruz, circuncisão aqui, que era algo feito literalmente no corpo, principalmente do homem, né? É uma marca, mas isto representava a questão de uma aliança. Então, essa circuncisão, ou seja, em Cristo passamos a ter a circuncisão, não a circuncisão que é o despojamento do corpo e da carne, ou seja, algo feito no corpo, mas era a circuncisão trazida pela obra da cruz em Cristo Jesus, a possibilidade de vivermos em uma nova aliança. E aí o versículo 12 diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A morte e ressurreição de Cristo passa a ser também a nossa morte e nossa ressurreição. Morte para agora podemos viver, como diz lá Romanos 8:1, sobre agora uma nova lei, a lei do Espírito que nos traz a vida, ou nos dá a vida. E aí então no 13 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Lembra? Cristo levou sobre si o nosso pecado, para que pudéssemos sermos feitos justiças de Deus. E aí então o 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu, aí perceba, essa é a tradução revista atualizada, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então a obra da cruz é uma obra completa. E aí então chegamos no ponto que queremos destacar, que é o versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, esse nosso estudo de hoje diz assim: o que a cruz significa para o inimigo? Significa a derrota do inimigo. Por isso Paulo, no capítulo 2 aqui, e principalmente no versículo 15, tudo aquilo que Jesus faz, diz: despojou os principados. Ou seja, a expressão seria: o Senhor expõe o inimigo à vergonha pública, quebrando o seu poder, levando cativo. A imagem aqui descreve, né, como se na época do Império Romano, os generais, eles conquistavam países inteiros, enfim, e aí quando chegava em Roma, entrava aquela marcha da vitória, né, e iam ali
todos os despojos, tudo aquilo que eles haviam conseguido. Os generais entravam ali montados em seus cavalos brancos, bonitos, enfim, né? E por fim, lá no final, vamos dizer assim, dessa marcha, da fila da marcha, vinham os inimigos amarrados, muitas vezes maltrapilhos ali, e eles passavam ali envergonhados porque eles haviam sido derrotados. Muitas vezes eram reis, eram príncipes, mas estavam ali realmente amarrados, derrotados, porque haviam sido subjugados por um poder maior. É isso que Paulo vai nos revelar através da obra da cruz, que o inimigo ele é derrotado. Por isso, quando nós lemos no capítulo 8, agora lá versículos 33 e 34, depois você leia com atenção, essa parte é muito importante. Paulo ele vai trazer algumas indagações, ele faz algumas perguntas e por inferência ele mesmo já vai respondendo. São perguntas que já tem uma resposta, não é algo para você pensar, mas é algo para você analisar a partir daquilo que Paulo já havia escrito. Então, lembre-se, ele começa o capítulo dizendo, capítulo Romanos 8, dizendo que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E então, a partir do 33, ele diz assim: quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus que os declara justos. Então, perceba, Cristo se tornou pecado em nosso lugar, e agora, o inimigo ele vai tentar nos acusar diante de Deus? Aí então Paulo fala assim: deixe que ele vá. É Deus mesmo que nos declara justos. Por que Deus nos declara justos? Porque Jesus se tornou pecado em nosso lugar e nos trouxe a justiça. Então, a obra da cruz significa derrota para o inimigo. Por isso, eu preciso entender e experienciar a obra da cruz para que realmente o inimigo seja derrotado na minha vida em cada momento. Ele já foi, isso é uma realidade, ou melhor, isto é uma verdade, mas a verdade precisa se tornar realidade na minha vida, na sua vida. Né? Um outro ponto, que é o versículo 34, primeiro Paulo, ele vai falar assim: quem que acusa? Se é Deus que justifica. E aí então ele diz assim: quem vai nos condenar? Porque muitas vezes também a palavra do inimigo é uma palavra de condenação. Olha o que você fez, como que você fez, e aí vai tantas coisas. Aí então Paulo diz assim: quem os condenará? Aí então, diante desta pergunta, ele fala assim: sendo que Cristo morreu, ressuscitou e mais do que isso, intercede por nós. Então, Jesus não só morreu, ressuscitou, mas ascendeu aos céus, subiu aos céus. E lá dos céus, ele intercede por nós. Então, quem vai condenar? Se o próprio Jesus morreu. Né? Alguns autores falam que essa ideia é uma semente de uma árvore frondosa, que é a árvore da salvação. Né? Reipert, no seu livro, que é o nosso texto base do nosso estudo, que é o significado mais profundo da cruz, ele descreve ali que havia uma festa lá no inferno, é uma alegoria, lógico, logo após a morte de Jesus. E aí então diz que estavam celebrando, cantando, dançando, que realmente haviam frustrado, entre aspas, os planos de Deus. Até que no meio daquela música alta e sons de gritaria, vem alguém e cochicha no ouvido do inimigo de Satanás. E aí então ele falou: opa, vamos parar a música aí e tal. E aí então ele manda os seus homens de confiança, entre aspas, a verificar a situação ou a informação, até que eles voltam e dizem assim: é verdade, Jesus ressuscitou. Então eles param a festa e falam assim: o que nós vamos fazer agora? Ou seja, muitas vezes nós não entendemos que a morte não foi
o ato final na cruz. Tem morte, tem ressurreição e tem ascensão. Então, por isso, a derrota do inimigo vem pela obra da cruz. Né? Então, quando Cristo morre na cruz, alguns autores falam assim, e fazem uma comparação, né, com um texto de Gênesis, onde diz, né, que a serpente morderia o calcanhar do homem, mas o homem pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, alguns fazem uma alusão da morte de Jesus, mas foi uma morte de 3 dias e aí então ele ressuscita. Ou seja, ele foi ferido no calcanhar, mas depois ele vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, vai derrotar publicamente e expôs esta vitória na obra da cruz. Spurgeon, um dos pregadores que é muito influente, talvez você já ouviu falar sobre ele, e ele escreveu muitos livros, muitos sermões, muitos estudos. Spurgeon, ele escreveu o seguinte em relação a esta questão de que a cruz significa vitória sobre o inimigo. Ele escreveu o seguinte: quando olhamos para o Senhor Jesus naquela cruz, vemos seu corpo dilacerado pelas chicotadas e sujo por causa da poeira do caminho. Vemos quando tiram o corpo do mestre e o levam ao túmulo que José de Arimateia havia emprestado e o envolveram em lençóis com perfumes e especiarias, mas podemos dizer que foram apenas ferimentos em seu calcanhar. A morte não matou Jesus, ele ressuscitou. Então, ele está fazendo esta alusão, né, lá com Gênesis, que o inimigo tentou ferir o calcanhar, mas aí Jesus não morre, a morte não mata Jesus, e ele vem e pisa a cabeça da serpente e traz para nós a vitória. Então, através da obra da cruz, todo o projeto de Satanás, todas as tentativas foram vencidas, foram anuladas. Né? Por isso, João, ali na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 8, ele diz assim, que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Por isso, o diabo, lógico, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, não é o leão, mas é como leão, procurando, né, a quem possa tragar, derrotar, enfim, né? Mas Jesus ele veio para desfazer as obras do inimigo, né? E tem um autor que diz assim: quando nós entendemos a obra da cruz, entendemos que o inimigo foi derrotado, ele diz o seguinte: as pessoas perceberão que estavam com medo de um pseudo-leão, ou seja, é um falso leão, velho e desdentado, que somente fazia barulho. Então, porque muitas vezes nós usamos aquela expressão, o mundo jaz no maligno, mas o mundo, nós estamos agora na lei de Deus, nós somos embaixadores de Deus neste mundo. Um embaixador, e você pode ver isso com mais detalhe, pesquisando, enfim, uma embaixada, ele é a representação de um país no outro país. E ele tem, dentro da embaixada, vamos dizer assim, ele é um pedacinho, né? Vamos pôr a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos é um pedacinho do Brasil dentro dos Estados Unidos. A lei que opera, vamos dizer assim, se for uma casa, se for um prédio, enfim, um terreno, aquele pedacinho ali, a lei que vale ali é a lei brasileira. Tanto há um respeito, né, nas embaixadas, né? Porque ali é um pedaço do país dentro do outro. É lógico que no caso dos Estados Unidos permitiu que o Brasil tivesse a sua embaixada, a China, enfim, todos os países que abriram para que você pudesse, né, para que o país pudesse ter uma embaixada ali. Então, embora o mundo jaz maligno, nós temos a embaixada do reino de Deus aqui. Então, o que vale sobre nós não é a lei deste mundo, o sistema deste mundo, mas é a lei da nossa embaixada, ou seja, do nosso país. Agora,
nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, aqui há uma derrota total dos intentos de Satanás. Poderíamos dizer que, de certa forma, ele é desarmado, né? Então, o que ele faz? Ele vai gritar, né? Sabe aquela expressão ganhar no grito? Ou seja, a pessoa não tem força, a pessoa não tem, talvez, a capacidade de vencer, mas então ele grita. Ele é um ganhar no grito, ou seja, porque não tem a força, né? Então, quando Jesus ele vem para derrotar, desfazer as obras do diabo, destruir essas obras, tornar inoperante, desarmar o inimigo. E é interessante, uma das coisas, né, que veio por causa do pecado, desfazer as obras do diabo, é que através da inoculação do pecado no ser humano, veio a morte. Então Jesus trata com a questão do pecado, mas também trata com a consequência que seria a morte. Por isso, quem morre em Cristo Jesus, Jesus diz, ainda aquele que morra, viverá, né? Por quê? Porque Jesus, ele é a vida, e ele trouxe vida em abundância para nós, né? É isso que diz, se você pode ler lá em Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15, diz: visto que nós, os filhos de Deus, somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer e, morrendo, esmagar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Só desta maneira é que ele poderia libertar aqueles que, pelo medo da morte, têm passado a vida toda como escravos de um permanente temor. Então perceba assim, para libertar, para trazer, para esmagar o poder do inimigo. Sabe? Então, a cruz significa a derrota total realmente do inimigo, né? Em Cristo, nós entendemos que a morte não nos mata, né? Há uma citação, né? Por que esse medo da morte, né? Jean Domenico, um médico lá na Espanha, ele trabalhou, fez até vamos dizer assim, criou na universidade uma cadeira lá que é cuidados paliativos geriátricos, tratar da pessoa idosa, né, de uma maneira mais humana, né? Ele escreveu um livro que é sobre o morrer, o que sabemos, né, é o título do livro. Nesse livro, ele descreve uma citação de uma pessoa que ele estava atendendo no hospital, uma pessoa idosa, terminal, já estava no estado avançado ali, de uma doença que o levaria a óbito. E então essa pessoa disse para ele assim: achamos que são os vivos que fecham os olhos dos que estão morrendo, mas são os que estão morrendo que abrem os olhos dos que estão vivos. Talvez você já viu essa cena num filme, né? Quando uma pessoa morre ali, vem a pessoa, né, e fecha os olhos daquela pessoa que acabou de morrer, vamos dizer assim. E essa pessoa diz assim: na verdade, eu descobri que, na verdade, não são os vivos que fecham os olhos dos mortos, mas aqueles que morrem é que abrem os olhos dos vivos. Então, que a morte de Jesus possa abrir os nossos olhos para esta realidade, de que em Cristo Jesus a morte não nos mata, a morte não traz para nós mais nenhuma sequela, porque nós temos vida, e não só vida, mas vida com abundância, vida eterna. Por isso, em 1 Coríntios, no capítulo 15 ali, a partir dos 55, nós lemos assim: ó morte, onde está a sua vitória?
Onde está o seu aguilhão? Porque o pecado, o aguilhão que causa a morte, terá desaparecido completamente, e a lei que revela os nossos pecados já não será o nosso juiz. Isso eu estou lendo na Bíblia Viva. Então, a morte que era a inimiga, ela já é vencida. Por isso, a morte não nos mata. A morte não tem a última palavra, porque Jesus derrotou as obras do diabo. Então, a cruz significa uma decretação da derrota do inimigo, e ele então, por mais que ele esperneie, sujeitai-vos a Deus, diz Tiago, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, que através da obra da cruz nós possamos estar realmente sujeitos a Deus, nos colocando debaixo da influência agora do Espírito Santo, né? Paulo, ele nos diz em Romanos 5,12, diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele espalhou a morte pelo mundo todo, de modo que todas as coisas começaram a envelhecer e morrer, porque todos pecaram. Mas agora, perceba, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova dia a dia. Então a gente precisa ir lendo a palavra e compreendendo a palavra e internalizando esses valores da palavra, que vai nos fazer e permitir a uma resistência ao mal, a uma resistência à maldade, uma resistência ao pecado, e vivermos então em santidade para Deus, né? Então, quando Cristo morre na cruz, ele anula as obras do inimigo, ele traz para nós uma plena libertação, né? Como eu disse, ali o inimigo ele é desarmado, porque agora a questão do pecado e questão da morte são tratadas nesta obra da cruz, e ele deixa de ter então o poder de acusação. Ele vai tentar nos acusar, mas quem vai nos acusar, sendo que é Deus mesmo que nos justifica, né? Agora, nós precisamos entender por que é importante a compreensão, a percepção de que a obra da cruz derrota o inimigo. Porque muitas vezes as pessoas estão sofrendo, muitos cristãos sofrem com um medo desnecessário do inimigo. Outros sofrem por alimentar atitudes erradas, e aí então dá ocasião ao inimigo. Então eu não tenho que subestimar nem supervalorizar, né, as ações do inimigo, né? Eu tenho que permanecer em Cristo. Então, quando nós estamos em Cristo, o inimigo é derrotado. Lembre-se daquela palavra do Senhor, quando o endemoniado gadareno, né, que vivia nos sepulcros, no meio da morte, no meio do lixo, de tantas coisas, das mazelas da vida, mas aí ele encontra com Jesus, e nesse encontro há uma libertação, e nesse encontro volta a lucidez, e nesse encontro volta, vamos dizer assim, a esperança, a fé, a alegria, pela presença do Senhor. E pela presença do Senhor o mal saiu, o mal foi extirpado daquela vida. Aquele que antes andava no meio dos sepulcros, no meio da morte, ele volta a viver, e viver uma vida abundante. Ou seja, nós precisamos entender que a obra da cruz é uma obra que traz realmente vitória para nós e demonstra que o inimigo já está condenado. No momento haverá uma vitória final de Jesus. Isto já seria tema para um outro estudo, mas nós precisamos entender, né? John Stott, no seu livro que fala sobre a cruz, ele diz assim: o reino de Deus já foi inaugurado e está avançando, mas ainda não foi consumado. Então John Stott, ele diz assim: o reino de Deus foi inaugurado e ele avança, mas ainda não chegou toda a sua plenitude. Então, que eu possa entender, que você possa entender,
né? Foi inaugurado, mas ainda não, mas ele está avançando. Então, que nós caminhemos com Cristo, né? Eu gosto de um hino que é o hino Castelo Forte. Ele foi escrito por Martim Lutero num dos momentos, dizem, né, os biógrafos, momento difícil, momento em que ele enfrentava certas lutas, não só perseguições, mas muitas vezes lutas internas. E ele então escreve este hino e ele dá o título de Castelo Forte. Alguns dizem que ele estava realmente, literalmente, num castelo, e ele então ele tem a visão de que o Senhor é o castelo dele, não é aquelas pedras, não é aquelas muralhas. E aí então ele fala, numa das estrofes do hino Castelo Forte, ele diz assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam assustar, nem nos derrotar. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. E esta palavra é o nome de Jesus. Então, tenhamos clareza de que agora o pecado é uma escolha nossa. O inimigo, ele vai tentar fazer uma outra proposta para que nós possamos voltar ao estágio de ovelhas errantes, perdidas, que fazem ou querem fazer o seu próprio caminho ou sua própria vontade. Mas que nós possamos nos manter realmente livres do inimigo a cada instante. Para isso, esteja de pé e continue lutando com toda a armadura celestial, que nenhuma parte dela falte da sua vida. Para que o inimigo realmente possa ser derrotado, vamos nos sujeitar a Deus e dessa forma ter a força para resistir realmente ao inimigo. Vamos usar a arma da oração. Vamos confessar dia a dia que Jesus, ele é o Senhor da nossa vida. Então, creia, o inimigo está derrotado e vencido cairá por uma só palavra: Jesus. Jesus. Há poder no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.